Esses dias eu vi um meme que dizia assim: os historiadores do futuro vão entrar na faculdade e vão fazer duas disciplinas, 2021 e 2022. 2020.2. E aí eu fiquei pensando, como é que a gente vai explicar essa situação daqui para frente? Bom, eu me chamo Daiane Rossi, eu sou historiadora, atualmente eu sou pesquisadora bolsista na Fiocruz, uma das principais instituições no combate ao coronavírus dessa pandemia de 2020. É uma grande honra estar aqui nesse espaço que a Nikele me cedeu para conversar um pouquinho com você sobre as relações, né, entre o passado, o futuro, o que temos a dizer nós historiadores, o que as ciências humanas têm a falar sobre essa grande pandemia. Bom, primeiramente queria pontuar que esse vídeo está sendo gravado hoje, porque hoje, dia 7 de maio, é o dia pela Marcha da Ciência, Marcha Virtual da Ciência, que é um movimento organizado pela SBPC, que tem como principal lema, né, fique em casa com a ciência, e é um pacto pela vida. Então, nesse sentido, eu achei importante começar pontuando a questão de que é fundamental estarmos falando, enquanto historiadores e historiadoras, a respeito do coronavírus. Não é um assunto apenas da área da saúde ou do jornalismo, mas é fundamentalmente uma questão histórica. E por que é uma questão histórica? Porque se a gente vai pensar em todas as grandes pandemias que já ocorreram no mundo nos últimos séculos, a gente sempre tem o que aprender com elas. Nunca, sob nenhuma hipótese, a gente vai dizer que a história se repete. Mas é fundamental entender o que as outras pandemias têm a nos ensinar sobre o nosso comportamento nesse momento. Que elementos a gente pode pensar para refletir sobre o Covid-19 olhando para o passado, né? Pensando historicamente. E aí eu fiz a minha tese na Fundação Oswaldo Cruz, o ano passado eu defendi minha tese e durante toda a minha trajetória acadêmica eu sempre estudei História da Saúde, História da Assistência. No Rio Grande do Sul, especificamente, o objeto de estudo sempre foi o interior do Rio Grande do Sul. E nesses estudos que eu realizei, a questão que girou sempre em torno da história social, né? De entender esses sujeitos que dão esse conteúdo para a história, né? Quem são essas pessoas, o que elas fazem, como elas sobrevivem. E eu acho que nesse momento a gente está se perguntando isso, né? Como vamos sobreviver? O que as autoridades estão fazendo para que nós sobrevivamos nesse momento? E como as pessoas estão lidando com essas situações? Então são questões que a gente se pergunta hoje, mas que são questionamentos completamente analisáveis na longa duração. Então, durante a minha pesquisa na tese, eu estudei o Hospital de Caridade de Santa Maria, que fica no interior do Rio Grande do Sul, e não fez parte da tese, mas foi uma questão que eu investiguei brevemente, que foi sobre a pandemia da gripe espanhola em 1918 em Santa Maria. E logo que começou a se falar em coronavírus, eu lembro de conversar muito com as minhas amigas e falar assim, gente, eu fiz doutorado num programa de História da Ciência e da Saúde. Nós passamos a vida toda acadêmica estudando sobre epidemias e investigando sobre
qual o impacto dessas epidemias na sociedade, como são as sociedades pós-epidemia. E agora a gente está no meio de um acontecimento histórico e se colocando como historiadora, mas também se colocando como agente dessa situação. Então, esse contexto todo me fez querer refletir sobre esse momento e olhar para a gripe espanhola. É um tema que eu tenho mais proximidade, porque fiz a tese sobre o hospital, e no Hospital de Caridade de Santa Maria, em 1918, esse hospital ele acabou se tornando um hospital de campanha, ou seja, todos os outros doentes que não fossem de gripe espanhola, eles foram transferidos para outros hospitais da cidade, enfermarias, e os doentes da gripe espanhola ficaram praticamente todos alojados nesse hospital. E aí a gente já tem um ponto que liga a pandemia da gripe espanhola com o Covid-19. Durante a pandemia da gripe espanhola, as notificações de casos, ou seja, o primeiro caso no Hospital de Caridade, que foi mais ou menos no dia 24 de outubro de 1918, até o final do ano, né, até o último dia, 31 de dezembro, foram cerca de 248 registros apenas de de doentes de gripe espanhola. E aí, então, ou seja, 248 é o número oficial dessa doença em Santa Maria em função do hospital de isolamento. No entanto, se a gente vai ler os jornais da época, né, e o jornal A Federação, que era o jornal de maior circulação no Rio Grande do Sul no período, publicava diariamente, praticamente em todas as suas edições, tinha um boletim, o que hoje a gente pode chamar de boletim epidemiológico, né, sobre quantos doentes estavam sendo infectados nas principais cidades gaúchas e qual a situação epidemiológica do estado. Então, por exemplo, em Santa Maria, dizia lá que só num dia cerca de 300 novos casos tinham sido detectados. Então, o que a gente vê com isso? Foram 300 novos casos em apenas um dia, mas a gente vê que no Hospital de Caridade o total era 248. Então, aí a gente já percebe a questão da subnotificação. Existiam muitos casos de subnotificação. Existe um levantamento feito para o Rio Grande do Sul que da gripe espanhola morreram cerca de 4.000 pessoas. No entanto, se a gente for pensar nessa questão da subnotificação, ou seja, de muitas pessoas que eram notificadas apenas pelos jornais e não estavam nos hospitais, que morriam nas suas casas, que eram atendidas pelos médicos em suas residências, que acontecia muito, que eram tratadas pelas igrejas, que se tratavam sozinhos simplesmente. Ou seja, existiam N formas das pessoas estarem contaminadas com a gripe espanhola e esse número não ser registrado pelas autoridades de saúde. Então, por isso a questão da subnotificação era muito forte, assim como é hoje, né? Que existem pesquisas, né, da própria Fiocruz que aponta que hoje nós temos cerca de 8.000, né? 8.000 casos, 8.000 e alguma coisa casos de mortes de coronavírus, mas esses números seriam mais ou menos, pelo menos das mortes nem tanto, mas os números de casos, porque a notificação de casos no geral estaria 15 vezes maior do que o número de casos real. O índice das mortes tem-se uma projeção que seria o índice mais correto, né? Só que ele leva alguns dias para que esse número seja atualizado, ou seja, essas mortes que hoje foram informadas, 615 mortes, essas mortes não aconteceram hoje, essas mortes aconteceram há 10, 15 dias atrás. Então a gente tem que estar em mente
que nós estamos vivendo sempre 15 dias atrasados da pandemia. Por isso, as medidas de isolamento social são tão fundamentais para que esses números não cresçam cada vez mais daqui para frente. Mas por que eu tô falando isso? Tá, Daiane, mas e aí? Em 1918 foi como? Teve isolamento social, as pessoas saíram para a rua, as pessoas não obedeceram, como é que foi isso? Tinha quarentena, a proposta das autoridades públicas de saúde era de que as pessoas se mantivessem em casa, mantivessem isolamento, mas também não foi exatamente o que aconteceu. Naquela época também, um dos principais grupos que foram contaminados foram os ferroviários, porque eles eram trabalhadores essenciais, porque era o principal meio de transporte na época. E se a gente vai ver os quadros de quem são os doentes internados nos hospitais, os ferroviários estão entre os principais internados, porque eles estavam circulando de cidade em cidade em função de serem um grupo essencial, né, um trabalho essencial. Eles não pararam, mesmo que alguns trens tenham diminuído, mas eles não pararam e isso também gerou um grande número de infectados entre os ferroviários. Outro ponto importante que se relaciona à Covid-19 e à gripe espanhola, que entra também na questão da subnotificação. A questão de você estar notificando a morte ou mesmo o registro da doença com outro nome. Atualmente, a síndrome aguda respiratória é o que mais tem sido notificado. Algumas síndromes, doenças pulmonares, pneumonia, tem crescido muito, né? Existe também um estudo da Fiocruz que mostra o quanto esses casos de síndrome aguda respiratória cresceram exponencialmente no ano de 2020 e não é por acaso, porque muitas pessoas elas são internadas com esses sintomas que são muito semelhantes aos sintomas da Covid-19, não são testadas, que é outro grande problema do Brasil, a falta de teste, a testagem em massa não está ocorrendo. Até menos de um mês atrás, nós estávamos testando menos que 300 pessoas por milhão, enquanto que países como Itália e Estados Unidos testam mais do que 30 mil pessoas por milhões, 50 mil pessoas por milhões. Então, isso também gera uma subnotificação e acaba sendo registrado a doença ou a morte dessas pessoas como outras causas. Síndrome aguda respiratória, pneumonia, enfim, a própria influenza, H1N1, outros motivos. E em 1918 aconteceu o mesmo. Assim como as pessoas se internavam e faleciam, ou era registrado o motivo da sua internação, gripe espanhola, também eram muitos casos notificados como pneumonia, como gripe comum, enfim. Também porque não se sabia exatamente com o que se estava lidando, né? E tem uma reportagem do jornal A Federação, que eu já mencionei anteriormente, que ele fala assim, uma das primeiras reportagens que vai abordar a chegada, né, da espanhola no Rio Grande do Sul. E ela fala assim, chegou através da sua turnê maléfica, né, pelo mundo, aportou no Rio Grande do Sul um navio que trouxe infectados e acabou transmitindo essa doença para muitas outras pessoas. E não se sabia, não se sabe. E na reportagem ainda diz, não se sabe de onde ela veio exatamente, como ela veio e como ela é, para onde que ela vai. Então, são perguntas que foram feitas lá em 1918 e que também são constantemente repetidas agora, né? Outras coisas que também aconteceram, relacionado ao isolamento social. Foram fechadas casas de comércio, várias atividades essenciais da cidade sofreram alterações em função do número de doentes. Por exemplo, em Santa Maria, o serviço de limpeza urbana foi prejudicado, ficou interrompido por alguns dias, porque os trabalhadores que faziam esse serviço foram contaminados pela gripe. A fiscalização nos distritos também foi
foi interrompida porque os fiscais ficaram doentes. Médicos do hospital, diminuiu o número de médicos no hospital, porque esses médicos também foram contaminados. Então aí temos outro ponto em comum, né? Trabalhadores da saúde contaminados lá em 1918, trabalhadores da saúde que estão morrendo, estão com falta de equipamentos e atualmente também sofrendo muito com isso. Então, outra questão também, existiu, não houve, em 1918 não havia SUS, o SUS é uma conquista democrática de 1988, que foi implementado só a partir de 1990, não faz 39 anos que o SUS existe. Então, em 1918, não existia uma política nacional de saúde, né? Não existia um sistema único de saúde. Então as medidas, elas também eram muito individuais. Existiu sim um consenso sobre mais ou menos o que se fazer com a pandemia, mas não existiu uma política única que direcionasse todas as medidas. Então, isso tornava o controle da doença muito mais difícil do que hoje, que teoricamente, a partir do Sistema Único de Saúde, as medidas deveriam ser mais centralizadas e unânimes, né? Mas a gente sabe que não é exatamente isso que acontece. No entanto, nesse período, então, uma das consequências que a gente pode falar, assim, não como consequência, né, mas uma questão de interdependência que girou em torno da gripe espanhola foi o fato de que após essa grande pandemia, aí sim, nesse mesmo contexto ali do início da década de 20, logo após o final da pandemia, foi quando se organizou aí sim um Departamento Nacional de Saúde Pública, né? Então foi uma demanda que ela surge ali com a gripe espanhola e ela vai ser organizada posteriormente. O que vai acontecer agora, o que vai acontecer com o nosso Sistema Único de Saúde pós-pandemia, não sei, a gente não está aqui para prever o futuro, mas com certeza haverão modificações nesse nosso Sistema Único de Saúde. E principalmente o que é mais fundamental e que a gente precisa entender e aprender com essa pandemia, a importância do nosso Sistema Único de Saúde. Pensem, se não fosse o SUS nesse momento, como estaríamos? Hospitais de campanha sendo criados pelo SUS, novos leitos sendo criados no SUS. Claro que existe sim uma grande força-tarefa também de entidades privadas, mas o coração do tratamento para essa pandemia, da busca por um tratamento, por uma vacina, isso está sendo feito através do SUS, das universidades públicas, onde está sendo desenvolvido pesquisas, onde está sendo produzido ciência. Então é com isso que eu termino esse vídeo, lembrando e fortalecendo essa ideia da marcha pela ciência que está acontecendo hoje. Compartilhem seus vídeos, mandem depoimentos. Ao meio-dia e às 6 da tarde vai haver um tuitaço no Twitter da SBPC para fortalecer esse movimento e valorizar sempre a ciência brasileira. Obrigada.